Diz assim a palavra de Deus: o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Senhor. Estamos tão felizes nessa noite, por estarmos nessa casa de oração, por estarmos na tua presença, dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é o único digno de receber todo louvor e adoração. Senhor, que nessa noite toda a honra e toda a glória sejam dados a ti, Senhor. Que o Senhor desde já receba os nossos louvores, as nossas orações. Mas nós te pedimos, Senhor, nessa noite, fala com o teu povo aqui reunido, Senhor. Fala aos nossos corações, e que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa ser transformadora para as nossas vidas nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor, com a única certeza de que o Senhor falou conosco e de que nós ouvimos a tua voz e vamos viver, Senhor, para a glória do teu nome, dentro daquilo, Senhor, que nós vamos aprender nessa noite. Senhor, que o Senhor leve cativa a nossa mente, a tua palavra. Ó Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Usa-me, Senhor, apenas como instrumento, como um vaso nas tuas mãos nessa noite. Que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus, teu Filho. Amém e amém. Irmãos, uma coisa interessante na palavra de Deus é que, por vezes, o próprio Deus, ou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utiliza de algumas figuras, de algumas ilustrações do cotidiano para ensinar o seu povo. Por exemplo, Jesus fala que ele é o pão da vida. Ele fala que ele é a porta das ovelhas. Ele fala que é a videira verdadeira. Então, na Escritura, nós vemos várias figuras que Deus usa para ensinar o seu povo. E no contexto que nós lemos, não é diferente. Se os irmãos perceberam bem a leitura, e é um texto deveras conhecido de todos nós, Deus vai usar uma figura muito interessante. Se os irmãos prestaram bem atenção na leitura, Deus manda o profeta Jeremias para ir num local para ver um oleiro fabricando um vaso. Os irmãos perceberam muito bem isso, não é verdade? E ele vai, obedece a Deus, vai lá e vê aquele oleiro trabalhando. E Deus fala, observe o que ele está fazendo. Da mesma forma que aquele vaso foi restaurado, tinha se estragado, mas foi restaurado nas mãos daquele oleiro, assim eu posso fazer com vocês também e restaurar a vida de vocês. Eu posso também levantar o meu povo, eu posso também visitar o meu povo para que o meu povo volte à minha presença, volte a viver para a glória do meu nome. E ele utiliza essa figura, ele fala, vocês são como vasos nas minhas mãos, diz o Senhor. No texto que nós lemos, a ilustração é muito simples, é esta. E aí eu fiquei com a pergunta, né? Já que o Senhor diz que nós somos vasos, né, ou como vaso nas suas mãos, se de repente você fosse se comparar a um vaso nessa noite, como que seria esse vaso? Como que você seria como um vaso? Será que você seria um vaso com algumas manchas? Porque não existe vaso perfeito. Será que você seria um vaso meio que rachado, né, ou com algumas pequenas fissuras? Ou será que você está aqui nessa noite e seria um vaso completamente quebrado, né? Já destruído nessa noite? Como que você seria, como que você se veria como um vaso nessa noite?
Deus usa dessa ilustração para tratar com o seu povo. Deus usa dessa ilustração para dizer ao povo de Israel que ele estava querendo restaurar o seu povo, que havia se distanciado deles. Nós lembramos que o profeta Jeremias viveu num período de apogeu, onde o povo estava buscando a Deus, ainda no reinado do rei Josias, um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas paulatinamente o povo vai se afastando de Deus, o povo vai adorando outros ídolos, o povo vai entendendo por sua conta própria que eles não precisavam mais tanto de Deus assim. E ele foi decaindo, e nesse período em que o profeta Jeremias é levantado para falar ao povo de Israel, ele é levantado para trazer palavras de juízo para com aquele povo. Porque o povo se esqueceu de Deus. O povo estava confiando em si mesmo. Por isso que Deus diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força. Bendito é aquele, sim, que confia no Senhor. E o profeta Jeremias é uma figura extremamente interessante no Antigo Testamento, porque ele sofre também a situação espiritual, a decadência espiritual do povo de Israel. Por exemplo, Jeremias, ele descende da tribo de Benjamim, ele vivia na cidade chamada Anatote, que era uma cidade de sacerdotes, e ele, por exemplo, era alguém muito solitário, até por conta da sua mensagem extremamente impopular, porque os reis, as autoridades queriam chamar os profetas apenas para ouvir palavras agradáveis, e Jeremias chega lá e fala assim: Deus vai mandar juízo sobre vocês. E por isso ele é uma figura solitária. Deus proibiu o profeta Jeremias de casar-se. Por várias vezes, por pregar a verdade ao povo, ele é duramente perseguido, e quase que pessoas do povo de Israel matam o profeta Jeremias, mas ele não se cala. Porque a vontade de Deus para Jeremias era justamente essa: diga ao meu povo que se ele não se converter, se ele não mudar os seus caminhos, se ele não dar meia volta e viver novamente para a glória do meu nome, eu vou mandar juízo sobre eles. E Deus fala: se o povo não se arrepender, vocês vão passar 70 anos na Babilônia. E o povo não ouvia ao Senhor. Mas, irmãos, uma coisa interessante que nós sempre vemos na Escritura: antes de o Senhor mandar juízo, ele manda os seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. E era exatamente o que Deus estava fazendo por meio do profeta Jeremias. Deus ainda estava dizendo: Jeremias, vai e prega ao povo palavras de arrependimento. E Deus, antes de mandar o povo para a Babilônia, ele manda Jeremias e diz assim: você precisa dizer ao povo que eles precisam voltar à minha presença. E nós já vimos no capítulo 17, Deus exortando o povo a confiar nele. E agora, irmãos, ele vai usar essa figura para dizer ao povo de Israel: vocês querem consertar as coisas comigo? Tem jeito, arrepende-te. Eu quero restaurar vocês. É essa mensagem que o profeta Jeremias traz, e ele usa essa figura do oleiro. E eu gostaria de sugerir o seguinte tema para a nossa pregação nessa noite: vasos nas mãos do Supremo Oleiro. E eu gostaria de, à luz desse texto, tirar alguns ensinamentos práticos, diretos para as nossas vidas, porque o texto é muito simples. A mensagem é sem rodeios aqui. Ela é muito simples, mas extremamente contundente, desafiadora, confrontadora para com o povo de Israel. E o primeiro ensinamento, irmãos, é que Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. Versículo 1 do texto: palavra de quem? Do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então diz o texto: desci à casa do oleiro. E por que é importante nós falarmos que Deus, ele fala ao seu povo antes de ele disciplinar o seu povo? Porque, irmãos, o povo de Deus nunca ficou sem a revelação de Deus.
O povo de Deus nunca ficou perdido, sem saber a vontade de Deus para ele. Deus sempre revelou a sua vontade ao seu povo. Por exemplo, quando ele chama Abraão, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali então Deus institui o seu povo. Ele escolhe um povo para ser o seu povo santo. E aí mais à frente, ele levanta Moisés, ele dá a lei a Moisés e fala assim, Moisés, se o meu povo me obedecer, eu vou abençoá-lo. Mas se ele não me obedecer, eu vou enviar juízo. Eu vou discipliná-lo. Mas o juízo de Deus, irmãos, nunca foi para destruir o povo, porque sempre Deus preservou historicamente um remanescente fiel. Sempre houveram homens e mulheres que continuaram adorando ao Senhor, apesar de uma grande multidão que não queriam saber do Senhor. Deus nunca deixou de se revelar ao seu povo. Ele se comunicava com Adão, na verdade disse assim para Adão, você pode comer de tudo, Adão, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele falou com os patriarcas, com Moisés, com Josué, com os juízes, com os profetas. Ele falou por Cristo. Diz Hebreus capítulo 1 que Deus outrora falou aos pais pelos profetas, mas agora Ele tem nos falado pelo Filho. Cristo é o ápice da revelação de Deus na terra. E Ele vem e diz, o reino de Deus é chegado. Vivam para a glória do meu nome, vivam para mim. A mensagem é clara. Depois Cristo manda os seus servos, os apóstolos, para estabelecer a sua igreja, e Deus continua falando. E depois da era apostólica, Deus nos deixou a sua revelação especial, que é a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Deus nunca deixou de falar com o seu povo. Deus nunca deixou de mostrar a sua vontade e de revelar a sua vontade ao seu povo. A bênção e a maldição sempre estiveram diante do povo de Israel. Deus disse, se vocês me obedecerem, eu vou derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de vocês. Mas se vocês não me obedecerem, eu vou disciplinar vocês, não para destruir vocês, mas para que vocês voltem à minha presença, para que vocês se arrependam dos seus maus caminhos. Um exemplo disso é Números capítulo 13. Deus já tinha prometido uma terra a Abraão. Deus já tinha confirmado a sua promessa a Moisés. E agora Josué está guiando o povo, e Moisés está guiando o povo próximo à terra prometida, e eles chegam na frente da terra prometida, na cidade chamada Cades Barneia. E na frente da terra prometida, qual era a ordem de Deus? Qual era a palavra de Deus ao povo de Israel? Subam e possuam a terra. O povo fez isso. O que o povo fez? Vamos enviar espias para eles darem uma olhada na terra, para ver se realmente a gente vai dar conta. Na verdade, aquela ideia de enviar os espias estava por trás dela, havia uma extrema incredulidade. E o povo, e Moisés manda os 12, dos 12, 10 vêm com um discurso de incredulidade. Realmente Deus estava certo, numa coisa, no outra ele não estava. A primeira é o seguinte, Deus estava certo ao dizer que a terra era boa, mas a gente não pode conquistar essa terra. Inclusive nessa terra tem gigantes, os descendentes de Anak, eles são gigantes, então nós somos como gafanhotos aos seus olhos. E eles inflamaram o povo de Israel. E o povo disse, é melhor a gente voltar para comer as cebolas do Egito. Tem muito crente dos nossos dias que estão com saudade da antiga vida, né? E querem as cebolas, né, da antiga vida, da velha vida. E o povo diz assim, vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. E aí Deus disse, eu vou destruir o povo, eu vou disciplinar o povo. E Moisés ora ao Senhor, clama ao Senhor. E Deus, Ele perdoa o povo. Mas Ele disse assim, porque vocês não ouviram o que eu disse, não me obedeceram, para cada dia que vocês espiaram a terra, vai ser 1 ano que vocês vão peregrinar pelo deserto.
escola dominical essa daqui, tá? E quantos dias os espias passaram espiando a terra? Escola dominical, domingo às 9 horas da manhã. 40 dias. E Deus disse, olha, por causa da desobediência, porque vocês não ouviram a minha voz, eu perdoei vocês, mas vocês vão passar 40 anos no deserto. Porque eu mandei vocês subirem e possuir a terra, e vocês não ouviram aquilo que eu falei. Aí o povo disse, não, então agora a gente vai subir. E Deus disse, olha, não subam, porque eu não vou estar no meio de vocês. Aí o povo sobe. E é envergonhado diante dos seus inimigos. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que Deus mandou que eles não fizessem. Deus falou, agora não subam porque eu não estou com vocês. Subiram e se deram mal. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. Todas as vezes que nós não ouvimos a voz de Deus, Deus nos disciplina para voltarmos à sua presença. Quantas vezes, irmãos, Deus tem falado conosco? Deus fala conosco toda semana, todo dia, por meio da sua palavra. Todos os dias nós temos a voz de Deus revelada, ecoada, por meio da sua palavra. A grande pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus? Por vezes Deus usa pessoas para nos trazer uma palavra de conforto, uma palavra bíblica de ânimo, de encorajamento. Quantas vezes Deus usa até as situações da vida para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Mas a grande pergunta é, nós temos ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? De viver para a glória do seu nome, de dar bom testemunho dentro da igreja, fora da igreja, de arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor em sua obra, de pregar o evangelho. Que privilégio nós temos de falar do amor de Deus para as pessoas, de falar de Cristo para aquelas pessoas, de ensinar os nossos filhos, que é como o Senhor nos manda, nos ensina, de vê-los crescer nos caminhos do Senhor, de vê-los nos ensinar também, quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que até ensinamos a eles, mas nem sempre vivemos. Como dias atrás, que o Christian estava dodói, né? Meu filho mais velho de 8 anos, e eu preocupado, eu disse, cadê o remédio? Preocupado com o remédio, leva ou não leva no pronto-socorro? E o Christian disse, papai, vamos orar? Eu disse, ô Senhor, né? Eu fui com o rosto em terra. Meu filho de 8 anos está me ensinando a servir a Deus. E a pergunta é, nós temos ouvido a voz de Deus? Porque Deus está falando todos os domingos, quando a palavra de Deus é pregada, toda escola dominical, onde a palavra de Deus é ensinada, todas as vezes que você abre a Escritura, todas as vezes que você acessa as suas redes sociais, que tem um versículo lá, até no grupo da família Deus fala. Quando alguém coloca aquele monte de frase lá, né? De vez em quando tem uns versículos, Deus está falando. Deus fala com o seu povo. E enganam-se aqueles que pensam que ouvir a voz do seu próprio coração vai produzir alegria. Enganam-se aqueles que acham que ouvir o que o mundo diz vai produzir alegria. Enganam-se aqueles que acham que ouvir o que as falsas amizades desse mundo dizem vão nos trazer felicidade. Irmãos, em nome de Jesus, a verdadeira felicidade ocorre quando nós ouvimos a voz de Deus revelada em sua palavra. Você quer ser feliz? Você quer ter contentamento na sua vida? Você quer ser alguém realizado apesar dos problemas? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Nas palavras de Deus há conforto. Nas palavras de Deus há alegria. Nas palavras de Deus há contentamento, nas palavras de Deus há fortalecimento para aqueles que estão com seus joelhos trôpegos, para com aqueles que estão desanimados. A palavra de Deus é conforto, ela é viva e eficaz. Diz a palavra de Deus, Jesus dizendo, Mateus 7:24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre
a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela fora edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, sendo grande a sua ruína. Você quer ter uma vida fortalecida no Senhor? Ouça a sua palavra. Você quer continuar caminhando bem com Deus, apesar das tribulações da vida? Ouça a palavra de Deus. Deus está o tempo inteiro na Escritura, sua voz ecoa dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ou à igreja. Em segundo lugar, irmãos, um ensinamento profundo, mesmo de um exemplo tão simples, mas que Deus ensina ao seu povo, é que Deus, irmãos, em segundo lugar, nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Por vezes nós somos infiéis a Deus, por vezes nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Por vezes nós andamos por caminhos tortuosos, por caminhos de mal, por caminhos pecaminosos. E por vezes, talvez você pense assim: Deus não quer mais saber de mim. Eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço que Deus me ame, eu não mereço o cuidado de Deus. Independente de qualquer coisa, Deus continua nos amando. Deus nunca deixou de amar o povo de Israel. Deus nunca deixou de preservar um remanescente fiel. E ele mostra isso através da ilustração nos versículos 3 e 4, quando ele diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. A primeira expressão é: desci à casa do oleiro. Por que ele usa essa expressão? Possivelmente ele está falando de um vale. Ele morava numa região mais acima, mais ao norte, e ele desce a um vale, possivelmente o conhecido historicamente como o Vale de Inom, onde tinha uma entrada da cidade chamada Porta do Oleiro. Possivelmente era nessa região, por isso essa expressão desci à casa do oleiro. E o que o oleiro estava fazendo? Eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Vocês entenderam o que são as rodas aqui? É porque é o seguinte: hoje é assim, você já viu alguém fazendo um vaso, né, com aquela roda? Hoje é assim, né? É tudo automático, né? Você aperta o botão, aí ela começa a girar ali, você regula até a velocidade, você escolhe a argila, né, o tipo de barro que você quer usar, e você produz, ou não, né? Tem que saber fazer, né? Um belo vaso. É assim, daí, não quero mais fazer. Você desliga a máquina, está tudo certo. Mas é claro, naquela época não existia isso. Então, naquela época havia 2 discos ou 2 rodas. Uma maior que ficava próxima ao pé, né, do oleiro, e ligada por um eixo, né, a uma roda menor que ficava na parte de cima, de modo que quando ele girava essa roda de baixo, girava também a roda de cima, né? Ele ia ali com o pé, né, girando a roda de baixo, a roda de cima começava a girar, ele começava a fazer o vaso. Por isso que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. O barro se lhe estragou na mão. Curiosamente, irmãos, a figura ela é riquíssima, porque curiosamente a argila, o barro da Palestina, ele não é o mais apropriado para fazer vaso. Ele é cheio, a sua composição é cheia de impurezas, de imperfeições, e a argila é de péssima qualidade. Parece com a gente, né, irmãos? Porque nós também temos muitos defeitos, nós temos muitas impurezas, nós temos muitas coisas que fazem com que a gente não seja, talvez, pela nossa natureza pecaminosa, o vaso da melhor qualidade. Por mais que nós lutemos para fazer a vontade de Deus, por vezes nós erramos, não é verdade? Nós pisamos na bola, nós pecamos, nós não somos a melhor argila
para sermos vasos nas mãos do Senhor. Na verdade, nós nem sequer merecemos ser usados por Deus. Ele resolve nos usar pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Mas ainda assim, diz o texto, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então ele estava produzindo um vaso, do nada, como a argila não era muito boa, o que acontece? Você já viu isso acontecer? Alguém fazendo um vaso lá, de vez em quando desanda tudo, e ele faz blá, 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 cai tudo lá. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas você observou na figura que Deus está utilizando? Ele pegou o barro e jogou fora? O que os irmãos acham? Ele pegou o barro e jogou fora? O que ele fez? Ele pegou o mesmo barro e voltou a fazer desse barro um vaso novo, conforme bem lhe pareceu. A verdade que Deus está ensinando esse povo de Israel, está nos ensinando nessa noite, é que o Senhor não nos joga fora, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos caminhos tortuosos. Deus jamais vai chegar e vai falar assim, esse barro não presta para nada, e joga fora, pega outro melhor do que ele. Deus não faz isso. Deus, ele restaura cada um de nós. E ele nunca, irmãos, vai nos jogar fora. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum os lançarei fora. Nós somos do Senhor. Ele é o nosso supremo oleiro. E por mais pecados que nós tenhamos nessa noite, o Senhor não nos joga fora, irmãos. O Senhor quer nos restaurar nessa noite. O Senhor quer transformar as nossas vidas nessa noite. O Senhor quer que nós mudemos de atitude nessa noite, porque Ele não nos joga fora. Ele pode nos quebrar, Ele pode nos disciplinar, Ele pode moer você tudinho, mas Ele vai te restaurar mais dia e menos dia e fazer de você um outro vaso. E eu pergunto novamente a você nessa noite, se você se comparasse a um vaso nessa noite, como que você está diante de Deus? Manchado, meio trincado, extremamente estragado, como estragou aqui nas mãos do oleiro. Mas, irmãos, o Deus que restaura está aqui neste lugar. O Deus que renova as forças está aqui nesse lugar. O Deus que perdoa os seus pecados está aqui nesse lugar. E eu quero lembrar aqui, irmãos, do apóstolo Pedro, daquele homem impulsivo que disse diante de todos que jamais negaria Jesus, que ainda era tão arrogante a ponto de falar assim: Senhor, mesmo que os outros te neguem, eu não, Senhor, eu sou bom, eu sou decidido, eu jamais vou negar o Senhor. E diante de servos e diante de criados, ele nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. Quando ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta, Jesus vira, fita os olhos em Pedro, e naquele momento, irmãos, o seu coração é quebrantado. E ele sai daquele lugar e ele diz a palavra que ele chora amargamente, porque ele traiu o Senhor, porque ele era um hipócrita diante do Mestre, do Deus homem, porque ele se achava talvez mais forte do que os seus irmãos, e na verdade ele foi o primeiro a negá-lo, e negou ele 3 vezes diante de criados. Ele disse: eu nunca vi, eu não conheço esse homem. E ele sai dali como um vaso, todo quebrado, todo destroçado. Mas o Senhor Jesus, irmãos, que restaura vidas, vai ao encontro deles, dos discípulos, após a sua ressurreição. E ele está reunido com seus discípulos e comendo um peixe. Isso é importante falar, né? Tudo se resolve com um bom tambaqui assado, né? Com a banda de tambaqui, sem espinha, né? De preferência. E eles estavam ali comendo um peixe. De repente, Jesus fita novamente os olhos em Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha novamente e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. E Jesus, pela 3ª vez, uma para cada vez que ele o negou: Pedro, tu me amas?
E Pedro responde: sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E o que Deus faz? O que Jesus faz? Então, Pedro, você vai ser pastor de ovelhas. E Pedro, irmãos, sai dali como um vaso novo, restaurado por Deus, e se tornou um dos maiores servos, um dos maiores vasos da sua geração. É isso que Deus faz, é isso que o Supremo Oleiro faz quando Ele restaura as nossas vidas. Pedro era um vaso todo quebrado, mas depois se tornou um vaso usado nas mãos de Deus. E a mesma coisa eu creio que Deus quer fazer conosco aqui nessa noite, restaurarmos. Talvez alguns de nós estamos todo quebrado nessa noite, mas Deus é capaz de restaurar o vaso mais quebrado aqui nessa noite, para que Ele seja glorificado. Em terceiro lugar, irmãos, ligando um ponto a outro, por quê? Porque Deus pode restaurar os seus filhos amados. Eu não tenho poder para restaurar vocês, eu não tenho direito, eu não tenho poder nem para me restaurar. Eu sinto muito dizer, mas é por isso que eu não uso terno, né? Não funciona eu passar o terno aqui, não vai acontecer nada. Não adianta, por isso que eu não fico soprando aqui, né? Porque não vai acontecer nada. Eu não tenho poder para mudar ninguém aqui. Eu não tenho poder nem para me mudar, mas o nosso Pai Celestial tem. O Supremo Oleiro, Ele pode mudar e transformar as nossas vidas. Observe versículos 5 e 6, quando Deus vai se revelar como aquele que é o Supremo Oleiro. Vai usar essa comparação, essa ilustração, para dizer: assim como aquele oleiro pegou o mesmo barro e fez um vaso novo como Ele quis, assim eu quero fazer com vocês. Ele diz, versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O seu Pai, que é o Supremo Oleiro, que é o seu pastor, pode restaurar você nessa noite, pode te dar uma nova direção na sua vida, pode fazer com que você seja um vaso de honra para a sua glória. É claro, irmãos, que essa pergunta aqui, ela é uma pergunta retórica. Os irmãos percebem isso? Porque Deus fala, veio a minha palavra do Senhor, eu não posso fazer como vocês, como fez esse oleiro. É claro que é uma pergunta retórica. Por quê? Porque o povo sabe que Deus é poderoso para restaurá-lo. Irmãos, Deus que tirou o povo de Israel com mão poderosa do Egito. Foi Deus que guiou o seu povo por 40 anos naquele terrível deserto. Foi Deus que levantou os seus profetas para conduzir ou reconduzir o povo. É esse Deus poderoso, irmãos, que fez com que aquilo que era impossível, que era a conquista da terra prometida, se tornasse possível. Aqueles incrédulos, do ponto de vista humano, eles não estavam errados, porque humanamente falando era impossível conquistar a terra prometida. Mas o nosso Deus, irmãos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é onipotente, que é onisciente, aquele Deus que sabe de todas as coisas, aquele Deus que pela sua providência governa e reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, Ele é poderoso para nos restaurar. Deus, irmãos, quer restaurar pessoas aqui nessa noite. Deus não nos deu essa palavra ao léu, ao acaso. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Diz o Senhor: eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu pergunto aos irmãos, depois de uma palavra dessa, será que o povo ouviu a voz de Deus? Os irmãos acham que ouviu? Não, irmãos. O povo endureceu o seu coração. O povo não quis ser restaurado por Deus. O povo fez pouco caso da voz de Deus. Deus se apresenta como supremo oleiro, diz assim: eu posso restaurar vocês. E o povo disse: eu não quero ser restaurado.
E porque o povo não se arrependeu, Deus disse: vocês vão ser restaurados, ainda que pela disciplina da Babilônia. E no ano 586 a.C., Nabucodonosor vem com seu exército, invade a terra de Judá, destrói praticamente tudo, destrói o templo, destrói as casas, destrói os muros, destrói praticamente tudo, e leva o povo cativo para passar 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque o povo não quis ouvir a voz de Deus. O povo não quis ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Eles preferiram adorar os seus falsos deuses. Eles preferiram continuar com os seus ídolos. Irmãos, isso parece que foi escrito hoje à tarde para nós. Porque nós vivemos uma geração de crentes que não quer ouvir a voz de Deus. Nós vivemos uma geração em que a maioria da igreja brasileira não se quebranta mais diante de Deus. Querem continuar na igreja, mas querem ter uma vida depravada lá no mundo. Vivem como crentes, vêm para a igreja, cultuam ao Senhor, mas quando saem por aquela porta, vivem pior do que ímpios, irmãos. Não querem ouvir a voz de Deus. Deus está falando, e nós não estamos ouvindo, irmãos. Precisamos ouvir a voz de Deus, porque senão, de um jeito ou de outro, Deus vai nos trazer a sua presença, ainda que por 70 anos na Babilônia, como ele fez com o povo de Israel. E o povo não ouviu, e o povo foi para o exílio, passar 70 anos. E isso para um judeu era pior do que a morte. Perderam seus direitos políticos, econômicos, eram escravos numa terra extremamente idólatra. E diz o Salmo 137, que o povo estava... Diz o texto, o Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, né? O salgueiro, aquela árvore, né? Eu já preguei para os irmãos, chamada de chorão, e ela tem um aspecto extremamente melancólico. Eles penduravam as suas harpas e choravam, porque estavam sendo disciplinados por Deus, estavam sendo tratados por Deus lá na Babilônia. E por que eles estavam chorando? Eles falaram: porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E eles dizem: como que nós iríamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? E eles se lembraram de Sião. O que ficava em Sião? O templo. Era no Monte Sião, para onde o povo se dirigia para cultuar e adorar a Deus. Às vezes, Deus precisa levar alguns crentes para o fundo do poço, para que eles sintam saudades da igreja, para que eles sintam saudades da obra do Senhor, para que eles sintam saudades da comunhão tão preciosa que é termos com os nossos irmãos, de nos reunirmos no culto tão maravilhoso como este, para louvar a Deus. Deus estava tratando com o seu povo. Aí no Salmo 126, o Deus, o supremo oleiro, ele restaura o seu povo. E Deus falou: quanto duraria o exílio? 70 anos. E o Deus, o nosso Deus que é fiel, completou os 70 anos, opa, está na hora. Manda chamar de volta. E agora o povo se alegra. Por quê? Porque o Deus que restaura, ele veio ao encontro do povo. E o Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É isso que acontece quando o supremo oleiro se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos mostra, irmãos, que nós temos duas opções. Nós podemos ouvir a voz de Deus
e ser abençoados por Deus, e termos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ou nós podemos não ouvir a voz de Deus, só que tem um detalhe: se você é do Senhor, se você é um escolhido de Deus, de um jeito ou de outro, Deus vai te trazer de volta. Aí tem aquela historinha, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E tá certo. Às vezes, não é muito mais fácil você falar assim hoje, agora: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero viver para a glória do Teu nome. O Senhor falou e eu quero ouvir, eu quero mudar de atitude, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero mudar de vida, Senhor, eu quero ser um missionário nas Tuas mãos. Não é mais fácil? Mas tem gente que não vai ouvir o que eu estou falando, o que Deus está falando nessa noite, e vai continuar vivendo uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. E aí um dia Deus vai te trazer de volta, mas é do jeito dele, porque ele vai tratar você. Aí algumas pessoas falam: mas ele vai viver no pecado, por os prazeres desse mundo. Só que quem disse que pecado é bênção? Deus pune o pecado com mais pecado ainda, porque pecado não é bênção, é ira, é maldição, é Deus derramando juízo sobre o seu povo. E eu gostaria de usar aqui, já na conclusão, uma ilustração muito interessante, que eu aprendi com meu filho Christian também. O Christian tem uma extrema dificuldade de tomar remédio. Quem é pai sabe o que eu estou falando, né? Tem uns que é mais fácil, né? O Christopher, né? Que parece o Hulk, né? O Christopher: me dá aqui, papai, que eu tomo, né? Todo machão, né? Pega e já vira assim e tal. Viu, papai? Tomei, né? É melhor do que eu, mais forte do que eu para tomar remédio. O Christian, irmãos, é um parto novo. Não tem quem faça. É difícil, é difícil. Só que daí eu já aprendi uma estratégia. Eu sempre falo para ele: Christian, é o seguinte, papai te ama. Primeira coisa, né? Já vou amolecer no coração. Você vai tomar esse remédio e você vai ser curado, porque você vai tomar o remédio. Agora você tem duas formas de tomar o remédio: do jeito fácil e tem o jeito difícil. Qual que você prefere? E geralmente ele prefere o jeito difícil. O jeito fácil é só pegar, tomar, pronto, está resolvido. O jeito difícil não, né? Segura, né? Eu seguro por trás aqui, a Cristina vem ali na frente, né? Aí fecha o nariz aqui, coloca aquele negócio terrível, até a gente fica angustiado na hora. Mas ele toma, para ele ficar bom. Às vezes, irmãos, a nossa vida cristã é um pouco semelhante com essa ilustração. Às vezes a gente pode fazer as coisas do jeito fácil, ouvirmos a voz de Deus falando todos os domingos, todos os dias conosco, mas às vezes a gente prefere ser curado do jeito difícil. De um jeito ou de outro, Deus vai te curar. De um jeito ou de outro, Deus vai trabalhar na sua vida. E, irmãos, em nome de Jesus, escolha o jeito fácil. É só ouvir a voz de Deus nessa noite e viver para a glória do seu nome. A aplicação dessa mensagem ela é muito simples. Não espere Deus pesar a mão sobre você para você voltar à sua presença, aos seus caminhos. Não espere Deus mexer com os seus ídolos e derrubar os seus ídolos, os ídolos do seu coração, para que você volte à sua presença. Não espere que Deus pese a sua mão disciplinando você para que você volte. É só ouvir a voz de Deus. Diga ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser um vaso em Tuas mãos. Se preciso for, Senhor, quebra minha vida e me faz um vaso novo para a glória do Teu nome. Deus, Ele faz isso, irmãos. Se você quebrantar o seu coração nessa noite, eu creio de todo o meu coração que Deus vai fazer maravilhas na nossa vida nessa noite. Diz a palavra de Deus no Salmo 51, versículo 17, que um coração compungido e contrito o Senhor não despreza. E eu vou repetir a pergunta: como está a sua vida nessa noite? Se você se comparar a um vaso, como estão as condições desse vaso nessa noite? E eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse momento, colocando a sua vida diante de Deus. Eu não vou chamar para você vir aqui à frente, vai ser você e Deus aí no seu lugar. E todos nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, que é o supremo oleiro.